Salve, salve pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar sobre um assunto muito interessante dentro do mercado financeiro. É um assunto que poucas pessoas conhecem no mundo das finanças, mas que, se você utilizar essa estratégia, pode ser que você obtenha rendimentos acima da média. Vou falar nesse vídeo sobre a estratégia Barbell, criada por Nassim Taleb. E galera, se você gosta desse assunto, por favor, eu já peço para você se inscrever no meu canal, deixa o seu like, comenta já o que você acha sobre a estratégia Barbell, o que você considera sobre o Taleb e compartilha esse vídeo com os amigos para a gente alcançar aí o maior número de pessoas possível. Galera, para quem não conhece, o Nicholas Nassim Taleb ele foi um pensador e escritor do mundo das finanças e ele tinha uma estratégia própria. E essa estratégia ele ditava nos livros dele, tá? Livros que hoje em dia são muito conhecidos, tá? Livros como Antifrágil, A Lógica do Cisne Negro, que são dois ótimos livros que, se você ainda não começou a ler eles, nunca ouviu nem falar, eu sugiro que você dê uma estudada, procure saber mais sobre esses livros, porque eles ditam uma mentalidade que propriamente o Taleb tinha e que ele passa para as outras pessoas dentro dessas obras. E dentro das suas obras, o Nassim ele vai falar muito sobre o que ele pensa do mercado financeiro, logicamente, mas também ele vai falar sobre as suas lições, o que ele aprendeu em todo o mundo de investimento, em todo o tempo que ele investiu o dinheiro dele. Ele vai falar principalmente sobre a incerteza do mercado, que o mercado ele é muito difícil de se prever, que muitas pessoas hoje sabem disso, tá? E sobre eventos improváveis, tá? Que acontecem, o mercado, galera, ele anda em ciclos, tá? E eventos improváveis acontecem, raramente, né, acontecem, mas quando eles chegam, eles acabam por acabar com o mercado acionário, vamos dizer assim, o mercado cai mais 50%, mais 60%, e é exatamente dentro dessa filosofia que ele criou as suas próprias estratégias para se beneficiar com essa incerteza do mercado, com a volatilidade do mercado e com a queda das ações. E além de alertar sobre diversas crises financeiras, como a crise de 2008, a crise da bolha dos .com em 2000, ele ganhou dinheiro com elas, né? Porque ele se beneficiou dessas crises. Foi assim que ele se manteve rico durante a vida toda, foi assim que ele conseguiu dinheiro, apostando na queda do mercado acionário. Por mais que possa parecer, cara, eu nunca vou apostar na queda do mercado acionário, é dentro da estratégia que ele montou que ele conseguiu ganhar muito dinheiro com a incerteza e com a volatilidade do mercado de ações. E esse método, galera, como vocês sabem, o mercado no longo prazo ele caminha para cima, até porque ele dita a economia de um país. Só que existem momentos que a gente chama de cisnes negros, onde o mercado ele cai mais de 40%, mais de 50%. A gente viu recentemente na crise do coronavírus o quanto o mercado pode cair e como você consegue se beneficiar da volatilidade desse mercado. E foi exatamente assim que o Nassim Taleb construiu a sua riqueza. Ele apostava na queda das ações, ele tinha um percentual em carteira que apostava na queda do mercado acionário e ganhava dinheiro com toda essa queda e aumento da volatilidade das ações. E foi exatamente assim que, com 27 anos, ele já se tornou milionário. Ele apostou grande contra a crise financeira de 1987 e ele ganhou 40 milhões de dólares em apenas algumas horas. Isso porque ele estava apostando contra o movimento de alta do mercado acionário e ganhou com toda essa volatilidade, com toda a queda. E eu acho isso muito interessante porque a maioria dos investidores falam que o maior benefício do mercado acionário é você se manter comprado, fazer compras constantes ao longo dos meses e visar a construção de um patrimônio grande no longo prazo com o ganho de capital das ações, tá? Essa estratégia também funciona bastante, é uma estratégia muito boa, adotada por diversos investidores, mas o Nassim Taleb ele faz uma estratégia justamente ao contrário, ele aposta justamente na queda do mercado acionário para ganhar com elas. Então ele está fazendo exatamente o contrário do que esses grandes investidores, como a gente fala aí, Warren Buffett, Peter Lynch, estavam fazendo, né? Fizeram durante a sua vida toda. E aí ele aceita perder o que ele fala de ganhos constantes ao longo do tempo, para numa tacada só ele conseguir ganhar com toda a volatilidade que as ações apresentam. E dentre diversas estratégias que o Taleb fala nos seus livros, nas suas obras, eu vou falar hoje sobre a estratégia Barbell, galera. Uma estratégia que é muito utilizada por muitos investidores, mas poucas pessoas conhecem, principalmente as mais iniciantes no mercado acionário, só que ela funciona
muito bem, tá? E adaptando essa filosofia, ela funciona ainda melhor, que eu vou falar um pouco mais pro final desse vídeo, como eu faço para adaptar essa estratégia que o Taleb usou durante a sua vida toda nos meus investimentos. Galera, a estratégia Barbell consiste em você colocar uma porcentagem muito grande do seu patrimônio em investimentos mais conservadores e uma parcela pequena do seu patrimônio, 5 a 10, no máximo 15%, em investimentos super agressivos. Só que dentro desses investimentos de alto risco, logicamente, ele diversifica esses 10, 15% entre os investimentos de alto risco. Então, uma parcela ele põe em opções, outra parcela ele põe em ações, outra parcela ele põe em commodities, que são investimentos de mais alto risco. E a lógica por trás dessa estratégia é você proteger exatamente o seu patrimônio, porque a maior parte dele está alocado em investimentos conservadores. E quando acontece exatamente esses Black Swans, né, que a gente chama de cisne negros, você consegue um ganho de capital muito grande, porque você tem pouca porcentagem do seu patrimônio alocado em investimentos mais agressivos, só que são investimentos super agressivos, ou seja, opções, ações. E quando acontece, por exemplo, um Black Swan, como a queda profunda do mercado acionário, você ganha e muito. Então esses 10% pode virar 50%, 60%, 70% da sua carteira por conta da grande volatilidade que as ações e as opções apresentam e por conta do alto retorno subsequente. Então essa estratégia funciona como um equilíbrio. Então os investimentos mais agressivos, eles vão ser responsáveis por grande parte do seu retorno e os investimentos mais conservadores, eles vão ser vão fazer parte de um baixo retorno. Só que eles se equilibram, porque esse retorno dos super agressivos é muito profundo quando acontece os Black Swans. E assim, o Taleb fez uma fortuna no mercado de ações, mais especificamente no mercado de opções, porque o que acontece? Ele comprava uma opção de venda, né, o que a gente chama de put, é uma parcela ali muito baixa do seu patrimônio, só que com essa parcela muito baixa e como acontecia a queda muito brusca do mercado acionário, essa pequena porcentagem do patrimônio se transformava numa porcentagem absurda e ele conseguia altos rendimentos por conta disso, tá? Só que imagina, você todos os dias ir para o escritório de trabalho, todos os dias você abre o seu home broker e você não ganha nada, porque ao longo do que o tempo passa, o foco do mercado de ações é ir aumentando gradativamente com o preço das ações. Só que ele estava fazendo justamente o contrário, apostando na queda desse mercado. Só que quando acontece exatamente um movimento muito forte, é aí que ele ganha. E muitos investidores que compram aos poucos acabam perdendo. É exatamente essa balança que ele fazia. Só que para você ter rendimentos como esse, você precisa de muito foco, você precisa de muita determinação, porque imagina você todos os dias sofrer mais perda do seu patrimônio ao longo do tempo. Isso deve ser muito torturante, né? Então é muito difícil da gente adotar essa estratégia de vender o mercado acionário, de apostar contra o mercado de ações, até porque o mercado de ações, galera, ele é muito forte. Ele reflete a economia de um país. E o Taleb até adaptou a frase do mega investidor Warren Buffett, né, a frase "não perca dinheiro", ele adaptou essa frase para elimine o risco de ir à ruína, não quebre em hipótese alguma. Então o que ele está querendo dizer aí é para você não quebrar. Por mais que você tenha uma parte super agressiva na sua carteira, você tem que ter a maior parte dela em investimentos super conservadores também, para você também não quebrar em momentos como esse. E a estratégia Barbell, como é que ela funciona, galera? Imagina um halter com muito peso de um lado e pouco peso do outro. É exatamente isso que o Taleb fala. Por exemplo, você deixa 90% da sua carteira em investimentos mais conservadores, como títulos de renda fixa, dinheiro em caixa até, e 10%, né, que seria o halter com menos peso, você deixa em investimentos super agressivos, como mercado de opções, ações muito arriscadas, que podem te trazer altos retornos no futuro, caso aconteça exatamente o que ele fala de cisne negro, que são os eventos improváveis. E aí o que acontece? Você não vai ter nenhum investimento no meio dessa barra que equilibra os halteres, tá? Então, ou você é super agressivo, você junta o super agressivo com o super conservador e acaba meio que fazendo um equilíbrio. E por que isso? Porque o Taleb, galera, ele acredita que a gente não tem que perder tempo com investimentos de médio risco, porque eles não apresentam um risco-retorno muito bom.
E assim o investidor ele deve estar exposto, uma pequena parcela do seu patrimônio, a investimentos que apresentam um alto potencial de se valorizar. A gente pode também botar nessa parcela mais agressiva o Bitcoin propriamente dito. E galera, o mais interessante dessa estratégia é que você não foca naquilo que você não consegue controlar, por exemplo, volatilidade, risco, você não foca nisso. Você foca exatamente na perda do seu patrimônio. Por que na perda? Porque você já alocou ali os 10%, os 15% que você pode perder. Só que, em compensação, aquilo que você pode perder, você tem ali uma perda de 10%, 15%, pode se valorizar e muito, como o Taleb fala. Pode se valorizar mais de 1.000, mais de 2.000, mais de 3.000% caso você escolha boas opções, boas ações e bons investimentos para a parcela mais agressiva da sua carteira. Ou seja, você possui um upside ilimitado e um downside, o que a gente fala perda limitada, fazendo com que essa sua carteira possa performar muito bem em eventos mais fortes. E aí, só dando um exemplo, se você quer se preparar para uma crise mundial, tá aí com medo do mercado acionário, você pode se posicionar, por exemplo, comprando uma opção de venda, uma put, com baixa parcela do seu patrimônio, em que você pode ganhar muito, tá? E perder pouco, porque a sua perda ali já é limitada. Só que dito tudo isso, falando sobre estratégia Barbell, falando sobre um Nassim Taleb também, como é que eu faço para aderir aos meus investimentos utilizando essa estratégia que eu acabei de falar? Galera, eu sou um perfil bem mais agressivo, eu não me sinto confortável de deixar 90%, 80% do meu patrimônio em títulos do Tesouro, em títulos de renda fixa, em caixa propriamente dito. Eu ainda sou novo, tenho muito tempo pela frente e posso correr mais risco quanto a isso. Além do mais, quando a gente fala de renda fixa brasileira, a gente pode ver aí que o nosso governo é muito instável, as taxas de juros básicas da economia estão na mínima e isso não me dá uma gana, uma vontade muito grande de investir na renda fixa brasileira, tá? Mas isso é o meu perfil, você tem que construir o seu perfil de acordo com o que você considera mais importante para atingir os seus objetivos, beleza? Eu, por exemplo, também acho que uma parcela maior do que 15% em ouro, que é uma commodity muito volátil, não se encontra benéfico dentro dos meus investimentos, tá? Então, eu faço toda uma adaptação da estratégia Barbell para dentro do meu portfólio. Como é que eu faço isso? Eu faço toda uma análise macroeconômica, tá? E uma alocação inteligente. O que eu falo de uma alocação inteligente? Eu tento alocar o meu dinheiro da maneira mais inteligente possível dentro do meu portfólio, ou seja, eu procuro por investimentos que tenham menor risco e com maior potencial de retorno, e é exatamente esse tipo de investimento que eu boto a maior parcela do meu patrimônio. Então, por exemplo, quando você viu que o Bitcoin estava na faixa de 40 mil, tá? Reais que eu tô falando. Essa foi a minha primeira compra de Bitcoin. E eu botei já logo de cara 6%, 7% da minha carteira em Bitcoin. Pode parecer uma parcela muito pequena, mas ao longo do tempo eu fui construindo esse portfólio de Bitcoin. E hoje eu já tenho mais de 25%, mais de 30% dessa parcela em Bitcoin, tanto por conta da valorização dele, logicamente, tanto por conta desses meus aportes mensais no Bitcoin. Porque eu fiz toda uma análise de indicadores, fiz toda uma análise de valoração, de sentimento de mercado, de fundamentos do Bitcoin e vi que o potencial de retorno que aquele ativo tinha em comparação ao seu risco, ele se encontrava muito bom. Então eu aloquei a parte mais agressiva da minha carteira em Bitcoin e deixei uma parte mais conservadora para o mercado acionário, que já não estava em patamares muito baixos, como na crise do coronavírus, já estava praticamente em topo histórico, quando o S&P lá estava 3.800, 3.700. Eu já não me via muito confortável de deixar uma alta porcentagem do meu patrimônio no mercado acionário. E aí, nesse caso, a gente viu que o Bitcoin, tanto o Bitcoin quanto as outras criptomoedas, elas se valorizaram muito nesse espaço de tempo, tá? E é exatamente o Bitcoin hoje e todas as outras criptos que são as responsáveis pela maior parte dos meus retornos da minha carteira. Então, é exatamente assim que eu faço a construção da minha alocação dentro do portfólio, porque você ter essa alocação, você ter quantos por cento eu vou botar naquele ativo é muito importante, galera. Pode parecer meio bobo, mas você fazer toda uma alocação, a sua carteira ela funciona como um mini fundo, tá? Você não pode pulverizar ela, botar ela 50 milhões de ativos nela, que ela
não vai sair do lugar e também não pode botar 2 ou 3 que são maus investimentos. Você tem que estudar os seus ativos, você tem que fazer toda uma análise macro para você conseguir alocar esse seu dinheiro de uma maneira inteligente, né? Que a gente fala de alocação smart. Só que aí agora, por exemplo, vocês me perguntam, ah, Felipe, então quer dizer que você está zerado no mercado de ações? Não, não é assim também que funciona. Eu deixo aquela pequena parcela minha no mercado de ações porque ele já está com um risco muito grande, né? Os indicadores eles estão me apresentando que o mercado acionário, o S&P 500, está no aspecto de bolha. E eu não vou ficar aportando todo mês, aumentando a minha posição em um mercado que, para mim, na minha visão, galera, pode não ser a visão de outra pessoa, eu estou ditando a minha visão aqui, mas para mim está caro. Até porque você está comprado no índice, reflete a maior economia do mundo. A maior economia do mundo é a dos Estados Unidos. Tá? Então é super importante a gente estar comprado. Mas o que eu faço? Eu reduzo exatamente essa minha exposição. Então o que era 50%, 40% do meu portfólio, eu já reduzi para 30%, já reduzi para 25%, fazendo todo, vamos falar assim, um giro de carteira e uma alocação inteligente dentro dela. Porque, galera, muita gente fala, ah, mas Felipe, eu sou investidor de longo prazo, eu construo meu patrimônio ao longo do tempo, eu também. Eu tenho uma porcentagem do meu patrimônio que eu deixo para o mercado acionário e eu nunca vou deixar de estar comprado. Eu só reduzo essa exposição para não sofrer tanto, porque vem muita gente me perguntar, vem muita gente me falar, pô Felipe, eu não estou mais sentindo tão confortável, e quando acontece a queda, fica desesperado. Fala, pô, eu devia ter me prevenido, eu devia ter zerado, mas não é para zerar também. Para você, de acordo com o risco que você acha daquele ativo, diminuir, aumentar a sua exposição, porque é isso que vai fazer a sua carteira performar bem. E aí, se acontece uma queda muito forte, eu com certeza vou sofrer muito menos, porque eu tenho uma carteira toda diversificada, uma alocação melhor, do que uma carteira que, por exemplo, está 100% comprada em 3, 4 ativos do mercado acionário. Bom, galera, chegamos ao final do vídeo. Eu espero que vocês tenham entendido um pouco sobre a estratégia Barbell, tenham entendido como que o Nassim Taleb ele conseguiu construir a sua fortuna dentro do mercado acionário e como que eu faço para me adaptar à estratégia Barbell dentro do meu portfólio. Enfim, queria agradecer quem ficou até aqui, até o final do vídeo, porque esse vídeo teve muito conteúdo, espero que vocês tenham gostado e eu vejo vocês no próximo vídeo.